Graça e paz em nome de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao programa A Minha Vida é um Testemunho. Para você que nos acompanha do Facebook, assim como da YouTube, muito obrigado pela tua companhia. Fica aí ligado até o final do nosso programa. Para hoje temos uma convidada super especial que desde já vai se apresentar. Oxene, irmã, seja muito bem-vinda ao programa A Minha Vida é um Testemunho. Queira, por favor, apresentar-se. Auxene Irmã Zulmira, Auxene a todos aí em casa. Eu chamo-me Stefânia Cuna, sou filha amada de Deus, aquela que foi confiada por Ele para ser mãe, esposa e também jurista. Sou confeiteira. Bom, em suma, essa sou eu. Muito obrigada, irmã Stefânia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ah, Irmã, há quanto tempo está no ministério e como conheceu o ministério profético de Cristo? Bom, eu estou, na verdade, no ministério já há quase 7 anos. Eu conheci o ministério profético de Cristo. Na verdade, quem me levou para lá foi meu marido. Ele convidou-me e eu fui para lá, assisti o primeiro culto e eu disse, eu não saio daqui mais. Na época, eu recordo-me que os cultos eram feitos aos sábados e também tinha o culto de domingo. Numa primeira visão, nós tínhamos decidido cá, só vamos aos sábados, para domingo ter o dia mais tranquilo. Assisti o primeiro culto e eu disse para ele que eu venho domingo também. E eu daqui já não saio. Então foi assim que eu conheci o ministério profético de Cristo. Muito bem, muito bem. Percebemos aqui que o seu esposo é que lhe acompanhou, né? É que lhe apresentou o ministério. Ah, Quando a irmã entrou no ministério pela primeira vez, o que lhe veio na cabeça? Porque acreditamos que não é o primeiro ministério que a irmã conheceu em toda a sua vida. Já havia frequentado outros ministérios, outras congregações. Quando entrou lá pela primeira vez, o que lhe apareceu assim na mente? Bom, quando eu entrei no ministério profético, para mim foi a primeira vez a estar no ministério profético. Antes eu fazia parte de uma outra confissão religiosa e a maneira de orar, a maneira de ser, estar dentro da congregação é extremamente diferente como é no evangelho, no evangélico. E eu lembro-me que no primeiro dia estávamos a orar e entra uma irmã, começa a manifestar. E eu disse para mim, já começaram. Porque eu via aquilo na televisão e achava que aquilo era algo combinado. E lembro-me que nesse dia estava lá o homem de Deus e também tinham lá os seus discípulos. Mas na minha mente vinha a ideia de que se é um pastor, ainda vai aparecer um pastor assim, crescido, de fato, barrigudo. Sim, sim, porque nós estamos habituados com que os pastores sempre venham trajados de uma forma diferente, Pois. todo ali de fato e gravata, sapato em cacho, por aí fora. E eu só vi jovens. Eu disse, isto aqui, acho que é mais de uma dessas igrejas que estão aí só para fazer dinheiro. Esse foi o meu primeiro pensamento. Mas, diante daquilo tudo, enquanto se orava, se louvava, uma voz falou comigo e me questionou: o que é que você veio fazer aqui? E eu disse: ok, Deus, se esta de fato é tua casa, Jeová, resplandeça a tua luz sobre mim. Irmã, eu abri naquele instante meu coração. Eu só vi o homem de Deus a vir direto ter Ter com comigo. a irmã. E ele falou coisas que só Deus sabia. Pois. Pela primeira vez, eu manifestei
Depois Teve do certeza toque. que já não era algo Não era algo combinado. combinado. E veja só que aquilo foi uma luta entre a minha mente e o espírito em simultâneo, porque quando eu caio, eu queria levantar, mas eu estava colada no chão. Era como se uma força maior havia me pegado naquele lugar. Eu entendi que as manifestações que eu via não eram São coisas reais, fetícias, e que para se ter um pastor não precisa ser um homem bem trajado, um homem grande, vamos assim dizer, aquilo que nós idealizávamos, não é? E foi aí que eu disse, não, eu acho que estou no lugar certo. Porque antes disto, essa mesma voz já falava comigo, busca Deus. Pois. Irmã, quando eu tive a certeza de que eu tinha que buscar a Deus, eu ouvi isto da boca de um curandeiro, Uhum. em que ele disse, os teus problemas não vão ser resolvidos aqui. Procurem uma igreja e lá vocês vão resolver tudo o que vocês precisam resolver. E aquela voz só calou quando eu entrei no ministério profético de Cristo. E isso podemos entender que, na verdade, o convite do seu esposo era a mão de Deus a segurar na sua mão, a ele te mostrar o caminho, a casa, o lugar onde ele está e onde ele tem as respostas para ti. De fato, de fato. Muito obrigado. Tem uma palavra aqui que a irmã falou que às vezes nós quando idealizamos a imagem de um pastor ou um profeta, realmente olhamos para a maneira como ele veste, como ele anda, como ele fala. Porém, no fundo, na verdade, aquilo que nós somos, às vezes não se reflete naquilo que nós temos. Às vezes, aquilo que nós temos é o contrário de quem nós somos realmente, né? Muito obrigada, irmã. Gostávamos de saber como é que era a tua vida antes de conhecer o ministério profético de Cristo. Bom, eu posso dizer que eu estava num nível de viver um dia após o outro, em que eu não sabia o que ia me acontecer depois. Alguém sem perspectiva, sem sonhos. Uma menina que, quando era mais nova, tinha muitos sonhos, mas depois de um tempo esses sonhos todos foram roubados, posso assim dizer. Eu já não via horizonte. Estava a ver uma vida vazia. E a única coisa que me mantinha de pé até então, naquela época, é porque eu tinha filhos pequenos. E eu sabia que eles precisavam de mim. E era isso que me mantinha. Talvez aqui a irmã possa talvez me questionar, mas o que é isto de vazio? Bom, quando nós somos jovens e nos casamos, nós não entendemos muito bem como é que funciona a vida dentro de um casamento. E sem Deus torna-se difícil. Naquela época nós não tínhamos Deus, discutíamos muito, havia muitos desafios e isso me deixava sem chão. Então a minha vida era assim, uma mulher que vivia apenas um dia após o outro. Pois é, vivia um dia após o outro, na expectativa de que o amanhã seria melhor. Sem expectativa até. Muito bem. A irmã falou aqui que uma vez um curandeiro disse que a sua vida só ia mudar no dia que conhecer Deus. O que levou a irmã a procurar esse curandeiro? Bom, naquela dificuldade que nós vínhamos vivendo, muitas brigas, falta de entendimento, então nós procuramos, porque era o que aparentemente trazia a solução. Talvez para eu clarificar bem este ponto, deixa eu voltar um pouco atrás. Muito bem. Quando eu ainda vivia na casa dos meus pais, posso assim dizer, lá era como se aquilo fosse algo normal. Pois, sim, sim. Dizia-se que
Deus precisa ser ajudado. Ajudado, sim. Na Deus verdade, não faz tudo sozinho. sim, sim. Nós todos crescemos a ouvir a mesma história. Então, nessa ordem de ideia, eu me recordo que uma vez eu disse que já não queria mais ter um coração muito frio. E eu disse, Deus, se realmente tu existes, eu quero te conhecer. E um tempo depois, conheci algumas testemunhas de Jeová Sim. que me apresentaram a Deus. Mas eu acabei saindo daquela congregação porque eu já estava no nível de ser uma estudante batizada e eu fico grávida O batismo. sem antes ter o matrimônio. Oh, sim, sim. E o ambiente tornou-se não muito agradável. Sim. Eu abandonei Deus. Eu esqueci-me o real propósito que eu estava naquele lugar. Então comecei a levar uma vida do mundo, em que para as coisas acontecerem só posso E- procurar um curandeiro. E nessa vertente, de tanto ele ali procurar as coisas que ele estava à procura, acabou dizendo que, ei, não estou a conseguir. Teu assunto é Deus. Não Não é tem aqui. como, não é aqui. Eu ainda posso te dar todos os banhos que eu tenho aqui, mas eu não vou resolver a tua vida. E eu percebi que aquele era um chamado de Deus. Porque nessa altura eu já escutava essa voz a dizer busca Deus, e eu questionava, mas Senhor, onde é que eu vou te encontrar? Claro, porque já tinha já abandonado uma havia congregação. Sim, tentei voltar para essa congregação, mas já não me identificava naquele lugar. E eu fiquei sentada à espera, que, olha, se Deus está a falar comigo, em algum sítio eu terei que ir. Sim, sim. E nessa altura eu comecei a ver meu marido a ser movido a procurar igrejas. Na época eu não podia acompanhar a ele porque tinha uma cesárea ainda muito recente. E eu dizia, olha, vai. Ele ia às orações, até que recebeu o convite para conhecer o ministério profético de Cristo. Pois, pois. Muito bem. A irmã disse aqui que geralmente nós entramos num casamento e não sabemos que dentro de casamentos tem desafios. E alguns desses desafios foram os que levaram a irmã a ter que procurar resoluções aonde, na verdade, não tinha respostas. Gostava-me de saber que tipo de desafios é que a irmã enfrentava, real, na essência. O que é? Quais são esses desafios? Se calhar alguém aqui está a acompanhar e tem passado alguma situação dentro do casamento e não sabe que é desafio, né? Que tipo de situação a irmã estava a enfrentar? Bom, quando nós nos casamos, nós temos que ter a consciência de que cada um de nós tem a sua criação, tem os seus hábitos e seus costumes. E, por vezes, dentro do casamento, há muita falha de comunicação. E o desafio que eu vivia é porque nós não nos entendíamos no sentido de comunicação. E também tinha aquela questão do homem não saber que já é marido Sim. e a mulher também não saber que já É é esposa. E é tendencioso, nós as mulheres sempre queremos as coisas pela força. Sim. Gritar, não, tem que ser assim, porque tens que fazer isto. Sim, sim. E nós temos muita pressa. Muita pressa em querer ver as coisas organizadas e não damos espaço ao outro para se recompor, para o outro poder entender de fato que eu preciso de crescer. Então, este foi o maior desafio que eu vivi. Pois, dentro do casamento. Muito bem, irmã. Depois de entrar no ministério profético de Cristo, o que Deus fez na tua vida através do ministério profético de Cristo, neste caso? E eu só posso glorificar a Deus porque foi muita coisa. Durante muitos anos, desde os meus
11 anos, se não estou em erro, eu sofria de problemas de vista. E na minha família é algo normal. 90% das pessoas usam óculos, são dependentes. E quando eu comecei a passar pelo meu processo de libertação no ministério, eu me recordo que o homem de Deus olhou para mim e disse: se estes óculos são teus, tu vais ficar com ele. Mas se isto não é de Deus, não é doença nenhuma, você vai deixar de usar isto. Amém. Irmã, foram só essas palavras. Eu estava numa condição de, há 2 meses atrás, ter ouvido um diagnóstico de um médico a dizer-me que de agora em diante você vai usar óculos para toda a vida. E anualmente tens que voltar à consulta para fazermos a troca de graduação, porque a tua miopia é crônica. Eu, depois de ouvir aquelas palavras do homem de Deus, não me lembro quando exatamente, só sei que removi os óculos, coloquei em um lugar abstrato em casa e desde então nunca mais coloquei óculos. Só voltei a pegar aqueles óculos passado, acho que 4 anos. Ei. Aqueles dias que tu dizes, hoje eu vou fazer uma limpeza na casa, vou remover até nos lugares em que eu não entro. Só depois desses 4 anos é que eu fui me recordar que, Eu já usei Eu já- óculos. eu não uso óculos há 4 anos. Eu consigo ler, consigo estar diante do computador, vejo televisão sem óculos. E Deus curou-me, Amém. libertou-me. Amém. E Desculpa, irmã, sem querer cortar o seu fio de pensamento. Anteriormente, né? A irmã disse que desde os 8 anos já sofria de problemas de vista. Já tinham tentado algum tratamento antes com relação a este assunto? Ou uma vez que é um problema crônico da família, bastava alguém ter diagnóstico de problema de vista, então assumia, entendia que prontos, a minha vida vai ser assim, viver de óculos até morrer. Bom, na verdade, quando eu comecei a ter estes problemas, a graduação que eu estava a usar era de 0,25 para os 2 lados e diziam-me que são óculos de correção. Ok. E eu meti na minha mente que, olha, isto vai passar Sim. em algum momento porque talvez estou a enfrentar algum problema, mas vai se corrigir. E tratamento como tal sempre foi esse mesmo, óculos. Não houve trocar um a outro. graduação, por aí Sim, fora. sim. E depois da irmã ter percebido que realmente a cura divina estava em ti, já teve mais alguém na família que pelo menos tenha sido abrangido por uma cura ou que já não esteja a usar óculos, ou somente a irmã Stefania? Somente eu. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, irmã. Muito bem. Deus lhe curou o problema de vista. E eu tinha um corrimento que não passava. Um corrimento que eu comecei a ter, acho que na minha primeira menstruação. Sim, sim. Eu fiz todo tipo de tratamento possível. Até que cheguei a encontrar uma médica que disse, olha, o teu problema tu não podes te estressar. Porque quando tu te estressas, o teu organismo estimula a produção de candidíase. Sim. E, bom, eu ouvi aquilo atenuou. Eu procurava ter a mente mais aberta possível, mas as situações do dia a dia às vezes acabam nos tirando do controle. Sério, sim. Mas quando Deus começou a operar também nessa área, aquilo foi algo que eu me apercebi que eu já não tenho corrimento. Sabe, eu percebi que Deus começa a trabalhar em nós de uma forma tão delicada.
É como alguém estivesse a tirar um curativo de uma ferida aberta, Sim, sim, sim. mas sem causar dor. Dor. E eu acordei e disse, eu já não tenho. Porque não era possível, só nós aqui, a irmã podia sentir que alguma coisa não está Não bem. está bem. Sim, sim, sim. Realmente isso tem sido a maior causa de mal-estar ou falta de autoestima das mulheres. Muita. Eu convivi muito com isso, baixa autoestima, porque ficava a pensar, o que o outro está a pensar? Sim. Será que o cheiro que eu estou a sentir, a outra pessoa também está a sentir? E Deus me libertou. Amém, amém. Louvamos a Deus, irmã Stefania. Desculpa. Sim, mais alguma coisa que Deus tenha feito? Porque a irmã falou aqui que tinha desafios também no casamento. Será que Deus também... Nessa vertente, eu disse que vivia um dia após o outro. Exatamente. Deus operou no meu casamento. Amém. Eu comecei a ver Deus a transformar meu marido de um homem do mundo para um homem de Deus. No mundo fala-se muito das sextas-feiras, Sim. dia do homem. Meu marido fazia isso. Mas quando ele começou a conhecer Deus e Deus começou a operar, ele tornou-se alguém mais dedicado à família. Um homem que nem tenho palavras para descrever, porque é muita coisa, irmã, muita coisa. Ele transformou meu casamento, Amém. em que eu já tinha cogitado em mente que, bom, esse casamento é uma questão de dias e nós vamos talvez nos separar porque as coisas Não estão não boas. estão boas. Mas Deus disse que não. Não é esse Não é esse meu propósito. plano. Sim, sim. Tanto que na época nós só estávamos casados no civil e recentemente casamos também no religioso. Então eu percebi que aquilo foi uma afirmação de Deus para a nossa vida. Sim. Olha, como a palavra em si diz, aquilo que Deus une Sim. não separa o homem. Pois. Então, eu percebi que não, Deus ainda tem alguma coisa para o meu casamento, então ele veio restaurar. Pois Deus deixou claro que a irmã Stefania é a costela que faltava na vida do seu esposo. Amém. Amém, amém, amém. A irmã aqui falou que passou desafios no casamento, havia falta de comunicação ou erro de comunicação entre a irmã e o seu esposo, mas que hoje Deus restaurou tudo e que está tudo a correr de acordo, né, com a palavra de Deus e que houve transformação, sim, dentro do seu lar, assim como na sua vida particular. A irmã também disse que o seu esposo também foi transformado. Geralmente, dentro do lar, nós as mulheres, principalmente, na maior parte das vezes somos nós que amolecemos o coração e deixamos Deus entrar. E maioritariamente também os homens aparentam levar tempo para essa transformação acontecer. E às vezes nós as mulheres forçamos a eles, né? Gostava de saber, nesse processo de conversão do seu esposo, qual foi o seu papel, qual foi o seu comportamento, como é que foi essa transformação que Deus fez na vida dele, qual foi o papel, o principal papel da irmã? Bom, eu orava muito, até que um dia eu decidi mudar a nossa oração, porque quando nós entramos nesta batalha para ver as coisas transformadas na nossa vida, a primeira coisa é dizer, Deus, muda ali, do nosso jeito. Exatamente. Até que um dia eu percebi que não, eu estou a orar de forma errada. Eu comecei a dizer, Deus, eu estou a passar por esta situação, mas somente tu sabes qual é a tua vontade. Muda ele de acordo com o teu propósito, a tua vontade, o
teu tempo. Senhor, vasculha nele o que ele precisa mudar. Irmã, desde aí eu parei de ser a mulher barulhenta em casa. Era normal meu marido sair, estar com amigos, 23 horas. Eu dormia. Sono. Apanhava sono de pedra. Às vezes ele ligava-me, perguntava, está tudo bem? Mas eu estou em casa. Como é que você está a perguntar se eu estou bem? Devia ser eu a ligar para si, para saber se você está bem. Eu estou bem, estou a dormir. Ele foi tendo esse comportamento, começou a ver que a minha esposa já não faz confusão. Ele chegava de noite, eu preparava o jantar dele, preparava água para ele tomar banho, preparava tudo que era necessário. Deixava ali pronto. Ele à espera de ouvir que... Onde é que estavas? Aquele barulho Sim, que era sim. frequente. Eu não falava nada. Aos poucos eu vi meu marido a entender que não, agora é tempo de eu mudar, porque esta mulher parou de fazer confusão comigo. Sim. E foi basicamente esse o meu papel. Pois, muito bem. Mas enquanto isso, eu deixava Deus trabalhar. É muito importante dizer que buscar a presença de Deus nesta fase foi muito importante, porque eu tinha que equilibrar-me emocionalmente e lidar com aquilo, apesar de estar a doer, porque dói, lidar com aquilo com muita paz. Não foi fácil, mas foi um esforço que eu posso dizer que Deus me ajudou. Pois. Muito bem, irmã. A irmã disse aqui que no princípio orava, né? Deus transforma isto, muda aquilo. Mas depois a irmã entendeu que a maneira como estava a orar não era certa. Devia orar de uma outra maneira. Em que momento sentiu que, na verdade, eu estou a orar de forma errada? Porque nós temos muito problema em entender que o erro, às vezes, está do nosso lado. Que, às vezes, nós estamos a agir como devíamos agir. Então, nós levamos muito tempo para entender isso aí, levamos tempo para perceber. E maior parte das vezes não assumimos que a maneira como estamos a fazer as coisas é errada. Assumimos sempre que a outra pessoa é que está a falhar. Então, como é que a irmã percebeu que não, eu estou a orar de uma forma errada? E o que fez a irmã não desistir de orar? Não desistir do seu casamento? Bom, na verdade, o Espírito Santo fala conosco. E existem várias formas dele falar. Aquilo foi um pensamento tão forte que veio assim: por que tu não pedes para Deus moldá-lo segundo a sua vontade? E depois me apareceu em mente o cenário de Jesus Cristo a orar no Getsema, em que ele diz que seja feita a sua vontade. A vontade de Jesus, na verdade, não era se entregar. Não. Ele queria sair daquilo que o Pai afastasse O mais rápido possível. Então, quando me veio aquele cenário todo em mente, eu disse, não, alguma coisa Deus quer fazer. Eu estou a dizer para o outro mudar, mas eu não estou a mudar. Alguma coisa eu tenho que mudar. E foi a minha maneira de orar. E respeitar que fosse Deus. Quando a palavra diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Então, estas palavras, este pensamento que surgiu foi aquilo que me levou a pensar de uma forma diferente e não desistir. A palavra diz que orai sem cessar. Eu sabia que o meu casamento vinha de Deus. Sim. E se veio de Deus, não veio para me fazer sofrer. Existe algo maior. E nessa ordem de ideias, eu não vou desistir, eu tenho que lutar.
Não há família que Deus vai instituir para depois tudo se desfazer. Sim, deixaram assim do nada. Não, Pois o pelo mesmo. meu histórico, eu já venho de uma família de pais separados e não é fácil para uma criança crescer com esta divisão, não é? E eu disse não, eu vou lutar. Veja que o meu próprio pai, ele que praticamente não tivemos uma vida, não é Não muito. viveram muito conectados, ligados Não, ou próximos. não. Viveram muito distantes. Ele me deu um único conselho e eu carreguei isso até hoje. Que sempre que quiseres tomar uma decisão dentro do teu casamento, antes pensa nos teus filhos. Então, eu comecei a ver Deus a falar comigo de diversas formas. Sim. E isso foi o que me deu muita força para continuar a persistir. Pois, na verdade, nós sempre temos que ter uma motivação, né? E nesse caso, para a irmã Stefânia, as crianças eram a sua motivação para continuar a lutar pelo seu casamento, a lutar pelo seu lar. Não sabemos ao certo qual é o propósito de Deus, né? Mas naquele momento, para a irmã Stefânia, a força, aquilo que lhe motivava eram as crianças. Pois bem, durante a nossa vida, durante a nossa vida, né? Tem um momento em que temos uma caminhada sem Cristo e tem um momento em que temos uma caminhada com Cristo. Durante essas duas fases, tem caráter, concepções, atitudes, maneira de pensar diferente. Gostávamos de saber da irmã como é que era a sua personalidade antes e depois da caminhada com Cristo. Bom, antes de Cristo, eu era uma menina como qualquer outra do mundo. Gostava de sair, bebia. Mas uma coisa, eu acho que isto até posso até partilhar, porque foi algo muito... Até hoje eu me pergunto, mas como é que Deus trabalhou em mim? Na época, passo aqui a publicidade, a MCL fazia festas de verão. Sim, sim. E tinha lá Verão amarelo. verão amarelo. Pois. Então, eu fazia parte de uma daquelas meninas da cheerleaders. Oh. E nós tínhamos que animar os eventos e tudo mais. Eu me recordo que estávamos numa discoteca a trabalhar esse dia. E todo homem que via aquelas meninas conotava-lhes como prostitutas. Pois. Mas eu não era aquilo. Acreditem mais que no meio da madrugada, todo aquele ambiente passou-me como se fosse um filme. Sim. Eu parei no meio da discoteca e vi tudo a girar. E eu disse para mim, este não é o meu ambiente. Só que naquele tempo eu não tinha discernimento, Não entendia. não entendia, mas hoje eu consigo ver que Deus já estava dentro de mim. Sim. Naqueles momentos, às vezes, as pessoas costumam buscar, como se diz, fazer algo que vai dispersar aquele pensamento. Sim. E naquele instante, acredita que eu não consegui mais ficar naquele lugar. Aquilo foi terminar o trabalho e eu disse... As pessoas estavam comigo, olha, já está na hora, eu tenho que voltar para casa. Então, Deus já estava dentro de mim. E naquela época, eu me recordo que começou-se a fazer muitas tatuagens. As meninas faziam na cintura, Sim. que era para mostrar barriga fora e tudo mais. E no meio em que eu estava, havia muita probabilidade de eu também fazer uma tatuagem.
Não, faça lá, nem que seja uma estrelinha, uma coisa sutil. No braço, no pescoço. Eu dizia, eu não quero tatuar porque Jeová diz que não gosta. Porque eu já conhecia a Deus, mas não no nível que eu conheço hoje. Exatamente. E eu disse, não, eu não vou tatuar. Eu gosto sim de tatuagem, mas prefiro aquelas autocolantes. E é isso que eu usava. Aquelas Mas, doces que usávamos há muito tempo. Sim. E aquela permanente, não. Tive ambiente para entrar nas drogas, mas pela graça de Deus é algo que eu nunca apreciei. E era muito, como é que eu posso dizer? Brincava muito. Mas em tudo isso havia um caráter meu interno. Eu nunca fui uma daquelas meninas muito espalhadas. Até chamavam-me em casa, né? Diziam que esta aqui é estranha. Porque eu não era ter muitas amigas, não brincava mais com os rapazes. E para quem olhava, dizia que esta namora muito. Mas uma coisa eu olhava para os rapazes que apreciava. Quando era tempo de sentar para estudar, os rapazes eram mais focados. Sim. Enquanto que nós, as mulheres, já éramos mais Queremos distraídas. fofocar, sim. Aí está. E eu não gostava daquilo. Então eu comecei a ver que não, alguma coisa em mim é diferente. A maneira como eu falava, algumas pessoas diziam que não, você parece uma pessoa muito crescida. Eu estou a falar disso de uma menina dos seus 14 anos. Então, para dizer que brinquei sim, mas não foi algo que posso me envergonhar assim, não é? Mas onde Deus trabalhou comigo é que eu bebia. Bebia e às vezes bebia demais da conta. Bebia demais da conta, mas em que ambientes? Eram mais ambientes familiares, porque eu aprendi a beber mesmo dentro de casa. A minha avó, na época, bebia cerveja e misturava lá com Sprite e dava-nos. E ela sempre dizia que isto não é para vocês fazerem na rua, mas tenham sempre cautela. Mas aquela coisa, quando tu já estás mais crescida, começas a trabalhar, pagas as tuas contas, a vida torna-se mais liberal. Exatamente. Então foi assim, um dia desses, já no ministério, nós saímos com um casal de amigos para sentar numa dessas casas, almoçamos e começamos lá a beber. Irmã, eu me levanto para ir à casa de banho e eu volto a ouvir novamente aquela voz. Deixa eu fazer o que aqui? Ela me questiona, é isto que tu queres para a tua vida? Eu disse, não, não é. Eu voltei para a mesa, tinha ainda algumas garrafas minhas e eu disse, eu não vou beber mais. Os que estavam ali disseram, não, mas acaba lá só isto. Eu disse, eu não quero mais. E eu parei. Um tempo depois, meu marido comprava assim, para estarmos em casa. Sim, para criar ambiente. Ambiente. Eu já não bebo. Então, isso para dizer que Deus sempre acompanhou-me. Mas eu ainda não tinha aquele discernimento. Quando eu entro para a casa de Deus e começo a ter intimidade com Ele, começo a ouvir a Ele de forma mais audível, a minha vida começou a ser transformada. E é basicamente isso. Pois, a irmã disse aqui que tinha muitas brincadeiras, brincava muito. O que é exatamente isso de brincar muito? Eu não sei. Será que é namorar muito? Como se diz? Sair muito para as baladas? O que é isso de brincar muito? Eu brincava muito em que sentido? Eu gostava de sair para as discotecas, para dançar. É basicamente isso. Pois. Tem uma coisa também que a irmã disse.
Quando conheceu Deus e começou a ter intimidade com Deus, a vida foi transformada. Queremos saber o que é que aconteceu exatamente. O que é que Deus acrescentou de diferente daquilo que a irmã não tinha? Porque Deus, podemos dizer que Deus sempre esteve lá, Deus me livrou, Deus não deixou com que eu entrasse na prostituição, não deixou com que eu entrasse nas drogas. Mas depois de eu conhecer Deus, o que Deus acrescentou? O que Deus colocou de diferente? Aonde Deus me levou? Eu ia à balada, mas hoje, aonde eu vou? O que eu faço hoje? certo. Quando eu conheço a Deus, a primeira coisa que Ele fez foi afastar todas aquelas companhias que não acrescentavam nada em termos de valor. E Ele começou a moldar o meu caráter, a minha maneira de ser e estar. Eu queria sempre estar com pessoas. Hoje eu sou uma pessoa mais quieta. Já era quieta antes, mas eu tornei mais quieta hoje. E aprendi a observar e a não julgar. Isso Deus começou a lapidar em mim, a não fazer juízo de ninguém, porque por vezes as pessoas tomam certas atitudes não porque elas querem, mas é porque elas vivem aquilo ou é o que elas sabem fazer. Então Deus começou a transformar em mim este lado. Eu era uma pessoa muito fria, muito insensível. E Deus começou a tirar esta pedra no sentido de ser mais amena. É o que Deus... Ele, na verdade, moldou mais o meu caráter interno, Exatamente. em que só consegue ver na plenitude quem chega mais perto. Exatamente, exatamente. Pois bem, realmente existem, como se diz, existe um caráter que Deus acrescenta em nossas vidas e que realmente, conforme a irmã estava a dizer, quem está perto consegue notar, consegue sentir. Porém, nessa conversão, nesse processo de conversão, a irmã falou aqui que algumas pessoas, algumas companhias ficaram afastadas. No dia de hoje, como é que é a tua relação com essas pessoas? Ou perderam por completo a conexão? Continuam se falando? Continuam ligados? Como é que é? Bom, existem pessoas que Deus afastou Por por completo. completo. Existem aquelas que ainda temos uma certa conexão, mas já não é como era antigamente. Então, isso para dizer que nos falamos, mas Já não já é não com é com aquela aquela intensidade. como Sim. antes. Pois. A irmã também disse que Deus lhe ensinou a ficar quieta, a ficar no canto, porque realmente era uma pessoa que gostava de ambiente. E ultimamente mesmo existem muitas pessoas que não conseguem ficar sossegadas, querem sempre estar onde tem pessoas. Não sabemos se isso pode ser um desvio que o inimigo faz na nossa vida para não termos que falar com Deus. Então, sendo que a irmã já tinha esse hábito, esse costume de estar no meio das pessoas, agora que está somente, consegue ficar sozinha, conectada a Deus, sente-se bem, sente-se à vontade, sente algum incômodo, sente alguma falta de estar naqueles ambientes que estava neles antes. Falta, não. Apesar de que o homem foi feito para ser social, não é? Em algum momento tu precisas de conversar com alguém, mas eu aprendi o seguinte, que olha, existem coisas que nós só devemos falar com Deus. E se de fato for a vontade dele, eu vou conhecer alguém ou vou falar com alguém e já não é aquilo de querer ter as pessoas perto. Sim. Esse fogo foi apagado pela graça de Deus. Hoje eu quero estar em casa,
quieta, se é para sair, para estar num lugar mais isolado, eu vou. Oh, sim. E se for para conversar, Vou também conversar, vou estou conversar, estou disponível. disponível. Mas já não incomoda é, como antes. já não incomoda como antes, que eu queria que as pessoas gostassem de mim, eu queria impor a minha presença, porque eu percebi que quando tu estás com Deus, tu carregas uma luz. E a luz, por vezes, incomoda quem está ao teu lado. Então, só vai se aproximar quem também coaduna da mesma luz. Exatamente. Pois. Percebo realmente quando a gente está na caminhada sem Cristo, aquilo que nos dá prazer, quando Deus chega, Ele nos mostra que Ele é autossuficiente, né? Pois. Irmã Stefânia, para as mulheres que estão a enfrentar desafios no lar, no seu casamento, que passaram as mesmas batalhas que a irmã passou, que a irmã enfrentou, qual é o conselho que tem para dar? O que tem para dizer, para ensinar a essas pessoas? Bom, para estas mulheres, acima de tudo, coloquem Deus. Coloquem Deus. O trabalho de Deus, ele é minucioso. Ele vem bem devagarinho, com detalhes. E tirem da cabeça de que Deus precisa ser ajudado. Não é possível ajudar aquele que nos criou, que criou os céus e a terra, e é o único que sabe quantos fios de cabelos nós temos. Acreditem, Deus molda. Antes de olhar para o seu parceiro, olha primeiro para si. O que eu estou a falhar? E nessa conversa com o Espírito Santo, ele vai te moldar, ele vai te dando direção. Então, hoje, eu digo às mulheres, busquem a Deus acima de tudo. E procura realmente mudar o seu caráter, a sua maneira de lidar com seu marido. Entenda que ele veio de uma casa, ele veio de uma cultura, ele veio de um ambiente com certos hábitos, que também você teve que passar pelas mesmas situações. E são pessoas extremamente diferentes, mas talvez que devem cumprir um determinado propósito. Então, quando a palavra diz que a mulher sábia edifica o seu lar, eu hoje entendo que ser sábia, por vezes, é saber calar mesmo tendo razão. É preciso, por vezes, saber pedir perdão por algo que você sabe que tem razão. Dentro do casamento não existe razão, mas existe compreensão, humildade, amor acima de tudo. Amor não é emoção. Amor é um sentimento que nós construímos todos os dias. Quando nós dissemos que eu escolho amar este homem, é dizer que eu escolho aceitar o comportamento dele até que ele mude. E eu vou avante até onde Deus permitir. É o que eu posso deixar aqui para as mulheres. Pois bem, muito obrigada, irmã Stefânia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Nós oramos sinceramente para que Deus continue a abençoar a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe os seus filhos, os seus projetos e que realmente a sua vida seja uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. E muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado pela sua presença aí deste lado. Chegamos ao fim de mais um programa. A minha vida é um testemunho. Este é o Ministério Profético de Cristo, a Casa da Palavra e da Libertação.